Está começando agora hoje para falar da saúde da sua boca. Você vai poder tirar todas as suas dúvidas sobre os dentes do siso. Aquele dente que muita gente fala que é o dente do juízo, quem está aqui hoje para tirar as nossas dúvidas é um cirurgião dentista bucomaxilofacial, Dr. José Flávio Torezan. Se você não saia daí, consulta ao doutor já está no ar. Muito boa tarde para você que nos assiste, é um prazer te receber aqui no programa. Hoje falando de dente do siso. Se você tem dúvidas, fica aqui já o meu convite para você participar. 0 operadora 11 3337 5886. A sua participação também é muito bem-vinda pelo Twitter, @consultadoutor, ou por e-mail, consulta@rittv.com.br. Eu lembro sempre que por e-mail você aproveita, sugere um tema, faz suas perguntas, que a gente traz um especialista para falar sobre o assunto. Quem está aqui comigo hoje para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse dente que gera muita polêmica é o Dr. José Flávio Torezan. Ele é cirurgião dentista bucomaxilofacial. Doutor, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Denise, e quero dizer para você que eu estou muito honrado com o convite, porque eu pertenço a essa igreja, né? A Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu sou um cristão temente a Deus. Eu fiquei muito honrado com o convite da TV da igreja que eu participo. Então, para mim é uma honra muito grande poder estar aqui e eu espero contribuir de alguma forma para que todos os telespectadores possam tirar suas dúvidas e que eu possa explicar da melhor maneira possível. Já está em casa, então, né? Muito Fica à obrigado. vontade. Então, e olha, quem está em casa vai ligar para cá, vai fazer perguntas e o doutor esclarece aqui para nós. É um dente, eu abri o programa falando isso, gera muita polêmica mesmo, né? Então, tem muitas dúvidas sobre o dente do siso e a principal delas é a função desses dentes na nossa boca. Eu queria que o senhor começasse explicando isso para nós. Na verdade, Denise, o que acontece é que assim, o dente do juízo, nós chamamos de dente do juízo porque ele nasce, a gente chama, o termo técnico é erupciona, né? Quando ele aparece na boca, é por volta dos 17, 18, 19 anos. Ou seja, a idade que a pessoa já está adquirindo uma certa maturidade, um certo juízo. No inglês, ele é chamado dente da sabedoria, por causa da idade, né, em que ele nasce na boca. Porém, é um dente que nós chamamos de terceiro molar. Nós temos o primeiro molar, o segundo molar e o terceiro molar. Então, respondendo a sua pergunta, ele seria um dente que seria usado para triturar os alimentos, como os molares o são. De certa forma, esse dente do siso, ao longo de muitos e muitos anos, ele vem se tornando incluso, ou seja, ele fica dentro do osso ou fica dentro da gengiva e não aparece na boca, porque os maxilares, ao longo dos anos, eles têm se tornado menores. Então, é um dente que é muito sem função. E as pessoas, muitas vezes no consultório, me perguntam, Dr. José Flávio, por que existe o dente do siso? E eu peço para eles fazerem essa pergunta em oração, diretamente a Deus, porque eu não sei dizer o porquê esse dente está na boca e porque ele tem que quase sempre ser retirado. A tendência, então, é que esses dentes fiquem inclusos, que eles não saiam para fora do osso, é isso? Você vai ver esses dentes bem posicionados, né, na sua forma normal, naturalmente, quando você pega aqueles indivíduos que são grandes, 1,90 m, 1,95 m, e que tem os maxilares grandes. Então, ele tem espaço suficiente na boca para esse dente nascer. Da maneira contrária, muitas vezes esses dentes, eles nascem na boca e nascem de uma maneira que eles ficam tortos, ou eles empurram os outros dentes. Então, muitas vezes, eles não só ficam inclusos, ou seja, dentro do osso ou da gengiva, quando eles nascem um pouquinho, a gente chama de semi-incluso, eles nascem um pouco e empurram os outros dentes, e aparece só um pedaço dele na boca. Tá, então, se ele pode nascer e ter o espaço dele, ok, nesses casos, o dente permanece na boca. Isso. Agora, se ele nascer ou nascer só um pedacinho e bagunçar os outros dentes, então aí o dentista pode optar por retirá-los, é isso? Normalmente tem indicação da extração. Eu recebo muitos pacientes assim.
A minha especialidade, Denise, chama-se cirurgia bucomaxilofacial. Então, eu recebo, às vezes, os pacientes que me indicam para outros pacientes e assim vai. Mas, em geral, eu recebo muitas indicações de dentistas. E esses dentistas me pedem para extrair aqueles dentes do siso. Muitas vezes eles estão até bem posicionados, mas na grande maioria eles estão mal posicionados, estão inclusos ou então estão semi-inclusos ou erupcionaram, nasceram só um pouquinho. Então, na verdade, quando acontece isso, predispõe a esse paciente ter algumas infecções de boca. Essa infecção, quando acontece, é chamada pericoronarite, né? Quer dizer, em volta do dente existe um capuz chamado pericoronário, que é uma capinha de gengiva. Por isso, a infecção chama-se pericoronarite. Peri quer dizer ao redor da coroa do dente. Essa infecção, ela pode ser leve e pode atingir uma gravidade muito grande, tá? Causando, inclusive em alguns casos muito severos, até a morte do paciente. É mesmo? É verdade. Então é um assunto muito sério, né? É um assunto extremamente sério. Doutor, quando é que dá para saber se a pessoa vai ter espaço suficiente na boca para aquele dente nascer, e se ele nascer, que vai poder permanecer na boca? Em geral, Denise, muitos dos pacientes, eles vão se acompanhando com o dentista clínico, com o pediatra, odontopediatra ou com o ortodontista. E esse ortodontista vai vendo, compatibilizando o tamanho da arcada do paciente com o tamanho dos dentes. Não pode haver discrepância, uma arcada pequena com muitos dentes. Daí o ortodontista indica a extração desses dentes. Não só desses dentes, como às vezes outros, né? Como uns dentes mais à frente, que nós chamamos de pré-molares. Tá, aí que entra uma questão um pouco delicada também, porque ninguém quer perder nenhum dente, né? Exatamente. Mas às vezes é necessário isso? Olha, o dente do siso, eu vou dizer, e não me pergunte por quê, mas ele é desnecessário. Tá? A não ser, como eu disse, né? Naquelas pessoas que têm grande estatura, eu tenho grandes maxilares. E aí eu tenho como comportar esse dente na arcada. Porém, quando a arcada é pequena, ele deve sim ser extraído, porque futuramente ele vai causar problemas. Tá. Agora, um dente que nasce e faz com que a pessoa, um dente do siso que nasceu, faz com que a pessoa morda a bochecha. Isso é prejudicial? Exatamente, é prejudicial. Uma pergunta super importante, Denise, porque assim, o fato de morder, traumatizar a bochecha constantemente, isso é muito importante o telespectador estar atento, porque toda mordida ou toda ferida frequente na boca leva à formação de uma úlcera, que é uma ferida. E essa cronicidade, o fato dela ser crônica, toda vez machucar, pode desenvolver, não estou dizendo vai desenvolver, pode desenvolver um câncer, tá? Principalmente se essa pessoa for fumante, principalmente se essa pessoa for usuária de bebida alcoólica. Tá, então prestar atenção, claro, vai incomodar aí quando você estiver mordendo a bochecha por causa do dente, procura o dentista. Sim. E aí vocês avaliam se há essa Existem necessidade. campanhas maciças, graças a Deus, de observação da boca. Da mesma maneira que existem campanhas para ver se existem nódulos nos seios, existem as campanhas do autoexame da boca. Quer dizer, a pessoa olhar a boca no espelho e ver se tem alguma ferida, alguma mancha branca, algum sinal de mordedura que sempre não está cicatrizando nunca, né? É importantíssimo isso. Observar, né? Cuidar. Então, exatamente. Quando a gente vai ao dentista, sempre a gente lê uma plaquinha lá, saúde começa pela boca, várias verdade. doenças podem ser evitadas e até observadas primeiro pelo dentista, né? Muitas doenças. Agora, no caso desses dentes nascerem e permanecerem na boca, ele é o dente mais do fundo, né? Uhum. Então, é o que fica ali por último. É mais difícil fazer essa escovação, essa higiene? O que você recomenda para os seus pacientes? Essas perguntas que você está fazendo, parece que eu estou numa rotina de consulta com o meu paciente. Parece que você adivinhou. Né? Na verdade, eu explico para o paciente que mesmo ele tendo 40, 50 anos e esses dentes estão bem posicionados na boca, ele vai precisar de um cuidado especial, como passar fio dental, como escovar muito bem, porque ele é o terceiro molar.
Então, ele é o último molar. Então, ele fica muito mais perto da faringe, muito mais perto da garganta. Então, ele é passível de ter inflamação na gengiva e formar faringite ou amidalite, se o paciente tiver amígdalas. Então, ele é difícil de higienização. Então, o paciente que deseja mantê-lo na boca tem que estar ciente que ele tem que higienizar melhor. Porque, senão, a gente vai ter processo de reabsorção óssea entre ele, que é o terceiro molar, e o da frente, que é o segundo molar. Esse sim é um dente importante na boca. Então, a não escovação do dente do siso pode levar a perder o dente da frente. Aí eu tenho que repor com implantes. Tá. Agora, a pessoa observando que está mais difícil escovar esse dente do siso, que muitas vezes ele ainda é coberto por uma parte de gengiva, ou enfim, até a bochecha, às vezes por ficar mais inflamada, pode ali ocupar o lugar do dente, dificultando essa higiene. É o caso de ir até o dentista e, de repente, é necessário fazer a extração. O conselho que eu dou é o que eu faria para mim. O que eu faria para mim é ir até o dentista e eu pediria para ele extrair. Quer dizer, a gente tem que perder o medo e extrair. Isso é fato, é uma questão de saúde, porque eu não devo deixar focos de infecção na nossa boca. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, que esses focos de infecção estão relacionados a doenças cardiovasculares, ou seja, infarto e derrame cerebral. Tá, já estou anotando aqui, então, para te perguntar daqui a pouquinho. Tá. Agora, tem gente que não tem os 4 dentes do siso. Exatamente. É a tendência também por não usar? Pode ser? Ninguém sabe, existem teorias, aí são teorias contrárias à nossa fé cristã, né? Ao nosso entendimento, teorias evolucionistas que eu não concordo, né? O fato de, por exemplo, a minha mãe nasceu sem os 4 dentes do siso. Fala, olha, então ela é uma pessoa evoluída. Já os filhos dela... Somos em 3 irmãos, os 3 tiveram os 4 dentes do siso. Então, não tem muita relação com isso, tá? E existem pessoas que não só não têm o dente do siso, como não têm formação de outros dentes também. Mas a gente nota, muitas vezes, eu recebo pacientes que têm só 3 dentes do siso. Ou seja, tem um em cada maxilar, né? 2 superiores e 2 inferiores. Às vezes, a pessoa tem 2 superiores e um inferior. Quando também... Por um azar muito grande, a pessoa pode ter não só os dentes do siso, mas um outro chamado 4º molar e um 5º molar, às vezes. Né? Aí é raro. É difícil de caber tantos dentes na boca, então, mas né, ele doutor? fica lá em cima, incluso, e todo como se fosse um emaranhado de dentes. Aquilo precisa ser tirado, tá? Então, a gente tira o 3º molar, que é o dente do siso, tira o 4º molar, que é um dente a mais, a gente chama de extranumerário, e o 5º molar, se houver. Tá, ainda que ele não nasça e aparentemente não esteja causando problema nenhum, ele está lá no osso, mas tem que ser retirado. Tem que ser retirado. Tá, tem agora, que ser retirado. Essas cirurgias que o dente ainda está no osso, elas são mais difíceis? Olha, elas são mais fáceis, Denise, para o cirurgião especialista em bucomaxilofacial. Elas são muito fáceis. Então, fica aí a dica para todos vocês. Dentes inclusos devem sim ser removidos. Agora, o especialista que vai fazer isso é o bucomaxilofacial. Ele pode fazer com o dentista dele, que é um dentista clínico geral, né? E, em geral, ele vai fazer um de cada vez, mas ele deve ser feito. Por quê? Porque esse dente, muitas vezes, quando você deixa esse dente lá dentro do osso, dentro da gengiva, e você esquece dele, ou até você nem sabe que ele existe, ele pode desenvolver um cisto, tá? Que é uma cavidade que reabsorve o osso ao redor. E esse cisto pode virar um tumor. Não quer dizer que vai virar o tumor, não quer dizer que vai formar cisto. Mas eu recebo no consultório alguns casos em que eu tenho cisto e em alguns casos que eu tenho verdadeiramente um tumor. Doutor, vamos atender a primeira ligação de hoje? Vamos, com o maior prazer. Quem quer falar com a gente é a Rosimere, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Boa tarde para você, Rosimere. Alô, Rosimere, você me ouve? Boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Consulta ao Doutor, que hoje fala sobre a saúde da boca. Se você tem dúvidas, então fica à vontade. Acontece o seguinte, eu não estou ouvindo você, mas ele pediu para desligar, para baixar a TV, eu nunca te ouvindo muito bem. Mas é o seguinte, a paz para vocês, eu também sou evangélica, graças a Deus.
Fiquei muito feliz quando ele falou, né, que você também está podendo atender o pessoal, né? Eu tenho uma dúvida, assim, em relação a que eu acredito que eu nunca tive esse dente, siso. Sempre as pessoas, quando falam em siso, eu fico assim, meu Deus, eu não me lembro, eu acho que eu nunca tive esse dente na minha vida. Agora, quando ele falou que pode ficar incluso, escondido, foi quando eu me dei conta, porque eu sou de baixa estatura, sou miudinha, né? E a minha filha há pouco tempo precisou extrair, por ela também ser, ela é menorzinha do que eu ainda, apesar de ter 22 anos, mas menorzinha do que eu ainda. E eu tenho problema de ATM, ou seja, eu tenho problema do maxilar há muitos anos, inclusive em 2013 eu sofri uma cirurgia e não fiquei boa. Até hoje eu sinto muitas dores, muitos problemas de bruxismo, e o nome é chato, né, bruxismo, mas infelizmente eu tenho esse problema também. Já procurei muitos bucomaxilo. Aí eu queria saber, o fato desse dente não ter aparecido ou ter ficado incluso, como ele falou, tem relação com esse problema da articulação temporomandibular, esse problema que eu tenho, né, na ATM? Rosemary, muito obrigada pela sua pergunta, pela participação. Continue assistindo a gente agora que o Dr. José Flávio vai tirar sua dúvida. Vou responder para você, Rosemary, e fico muito feliz pela sua pergunta, porque foi muito pertinente. Uma outra coisa que eu queria falar a respeito da sua pergunta é que eu acho, em nível nacional, que o governo deveria, assim como tem campanhas para se fazer exame de mama, mamografia preventiva, que todos os brasileiros deveriam fazer uma radiografia panorâmica. Porque muitas vezes, Rosemary, você vai lá e faz uma radiografia panorâmica e descobre que você tem esse siso incluso. Às vezes ele está intraósseo, dentro do osso. Está quietinho lá, está anos e anos, você pode controlar e deixar ele lá. Ou às vezes você percebe que ele desenvolveu uma camada em volta, que está começando um cisto. E às vezes você pode até ter um tumor, não é o seu caso, pelo amor de Deus, né? Eu estou exemplificando que são achados que a gente pode ter no raio-x. Então, Rosemary, peça ao seu dentista para fazer uma radiografia panorâmica e descobrir se você tem esses dentes do siso. Se tiver, como você tem queixas de ATM, que é a articulação da mandíbula, né? Essa articulação que a gente, ao lado do ouvido, quando a gente abre e fecha a boca, é ela que é bilateral e ela funciona simultaneamente. Então, muitas vezes, a presença do dente do siso pode estar relacionada a dores de articulação. Eu vou fazer uma analogia. Por exemplo, se eu tenho um problema na articulação, como você me referiu, eu vejo clinicamente. Então, eu vou apalpar e vou descobrir se tem algum problema. Aí, Rosemary, eu não achei. Então, eu vou lá e peço um raio-x. No raio-x, eu percebo que eu também não vi. Daí, eu peço uma ressonância magnética. Eu percebo que eu não vi. Eu peço uma tomografia e assim vai, eu vou pedindo exames à medida que eu não vou conseguindo diagnosticar com outros métodos. Então, da mesma forma, quando eu tenho um problema articular, eu vou precisar saber se eu tenho o dente do siso incluso, vamos tirar. Se eu tenho algum problema de mastigação com a correção dos dentes, o que a gente chama de oclusão, eu vou precisar corrigir, ou com ortodontia ou com prótese. E também com ajustes da oclusão, onde o dentista faz um desgaste um pouquinho de um lado, um pouquinho de outro, para equilibrar. E eu preciso saber se essa articulação também da Rosemary, ela tem algum distúrbio, se ela tomou alguma pancada alguma vez, algum trauma no queixo, que repercutiu para a articulação. Então, é complexa a resposta. Mas a resposta sucinta para você, Rosemary, é que se você puder ir até o seu dentista e pedir uma radiografia panorâmica, você vai descobrir se tem dente do siso ou não. Tá certo. A gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco tem uma infinidade de perguntas ainda. Eu vou querer saber um pouquinho sobre esses exames, se todo mundo deveria fazer. Geralmente a pessoa liga o dente do siso, por ser chamado do dente do juízo, aos 18, 19 anos. Se é geralmente nessa idade que os dentes nascem mesmo, ou se depende da idade óssea. Na verdade, quando a gente é adolescente ainda, a gente faz um exame para ver qual é a idade óssea, para saber se vai crescer mais ou menos, enfim.
Então, vou tirar essas dúvidas. No próximo bloco, então, o Dr. José Flávio Torezan, que é cirurgião dentista bucomaxilofacial, responde tudo para nós sobre o dente do siso. Se você tem dúvidas, aproveita o intervalo, faça a sua pergunta no 0 operadora 11 3337 5886. A gente volta já já. Tá certo, e agora? Então, a gente continua o nosso bate-papo sobre o dente do siso. Quem está aqui tirando as nossas dúvidas é o cirurgião dentista bucomaxilofacial, o Dr. José Flávio Torezan. Já tirou várias dúvidas, o pessoal de casa já ligou para cá. Aliás, mais um convite para você, 3337-5886, 0 operadora 11, 3337-5886. Ligue para cá, faça sua pergunta ao vivo aqui para nós. Quem ligou para cá deixou a pergunta com a produção, doutor, foi a Sandra de Osasco. Ela disse que tem problemas na ATM, já utilizou placa de acrílico, mas enfim, ela sente muita dor já faz tempo. Ela quer saber se tem pode ter alguma relação com o dente do siso, ou o que ela pode fazer para melhorar? Na verdade, Denise, todas as perguntas pertinentes à minha área, toda hora que a gente vai receber, vamos receber pergunta de ATM. Porque todo mundo tem sintomas de ATM, de disfunção na articulação. Então, assim, pode sim, e um dos primeiros tratamentos que a gente deve fazer é extrair os sisos, como para... Uma parte eliminar outras causas. A partir daí, tirou o siso, percebeu que não era o siso, vamos partir para outro tratamento. Mas os sisos devem ser retirados sim. Tá. E a placa de acrílico, ela pode melhorar, amenizar essa dor? Falou bem, a placa de acrílico, muitas vezes o dentista recomenda uma plaquinha de silicone. Esta placa de silicone, ela melhora no começo e acaba piorando o problema. Então, a placa tem que ser de acrílico com uma espessura mínima de 2 milímetros. Então, o dentista faz e ajusta essa placa. Para que ela serve? No caso do bruxista, né, que é quem range os dentes, e esse é um hábito que é noturno, ele relaxa a musculatura e faz com que esse paciente, além de não desgastar os dentes, não acorde com dores de cabeça. Então, a placa é eficiente, mas é um tratamento que faz parte, é um tratamento coadjuvante. Sozinho não vai resolver. Sozinho, de jeito nenhum. Tá, agora essa placa, então, de acrílico, ela é mais resistente, ela é mais durinha? Ela é mais dura, ela é bem dura, por sinal. Muitas vezes o bruxismo é tão forte, o paciente fura essa placa com facilidade. E, na verdade, a placa só deve ser de acrílico. Só deve ser rígida. Tá, essas molinhas, então, podem até atrapalhar nesse processo? No primeiro momento, melhora a dor. Num momento mais a médio prazo, ela acaba piorando os sintomas da disfunção da TM. Pode haver quem range os dentes, porém não tem nenhum problema na TM? Pode. Não dói nada, mas a pessoa sabe que range os dentes? Pode ver. Esse bruxismo, o hábito de ranger os dentes, que é noturno, ele pode ter desgaste nos dentes, mas ele pode não ter sintoma nenhum de dor na TM, estalos na TM. Nesses casos tem que usar plaquinha também. Seria o ideal. E o dentista vai recomendar uma placa, tem que ser de acrílico. Tá. A Ana Cláudia de Cubatão também ligou para cá, deixou a pergunta dela. Ela disse que tem o dente do siso inflamado, que ela já foi ao dentista e que ele não recomendou a extração desse dente. Ela quer saber se isso pode acarretar problemas de pressão nela, porque ela percebeu essa diferença aí. Quantos anos ela tem? Diretora, a gente tem essa informação de quantos anos tem a Ana Cláudia de Cubatão que ligou para cá e fez a pergunta? Não. Ela disse que sofre disso há mais de 30 anos. Nossa, então ela tem mais que 30 anos, com certeza, né? Então, na verdade, eu diria para a Ana Cláudia, né? Isso. Eu diria para você, extraia os dentes do siso. Não deixe que inflame. Um dado interessante que eu preciso falar, Denise, é que, assim, um estudo feito por várias universidades em Estados Unidos e Inglaterra mostrou que dentes infectados, inclusive dentes do siso, estão diretamente relacionados ao maior número de infartos e doenças como AVCs, né, que é o derrame cerebral, que pode ser com hemorragia ou por falta de sangue, que é o isquêmico. Então o problema vai mais além, né? É importantíssimo que não haja
focos infecciosos na boca. E o dente do siso inflamado é um deles. Então, Ana Cláudia, por favor, extraia seu dente do siso. Tá. A Cíntia de São Paulo diz que fica nervosa. Quando fica nervosa, o maxilar dela trava. Volto a falar para você, tá vendo? ATM, é ATM, né? Então, o tratamento da ATM envolve o tratamento com um dentista, envolve um tratamento com um psicólogo. Muitas vezes essa pessoa é indicada a fazer psicoterapia. Eu indico muitas vezes que essa pessoa vá fazer pilates ou RPG, né? Que é a mudança da postura global, né? Então, é um tratamento multidisciplinar e muitas vezes eu entro também com cirurgias na própria articulação. Mas no caso dela, que o maxilar trava, procure a ajuda de um dentista, usando placa, fazendo ajuste e vendo quais são as causas que levam a isso. Mas a psicoterapia vai ser sempre bem-vinda. Tá certo, é um tratamento multidisciplinar, porque na verdade a pessoa precisa mudar essa postura, né? Sem dúvida. Para não o estresse causa muito isso. Né? E hoje em dia é tão difícil a gente não ficar estressado. E onde você vai combater esse estresse é na psicoterapia. Lá você deixa seus problemas e aprende a lidar com seus problemas de uma maneira mais sensata. Tá. Agora o doutor já disse aqui que ele é a favor da extração dos dentes do siso, mas vamos imaginar que alguém tenha a falta de um dente do siso e que os outros estejam harmônicos na boca, então não tem problema nenhum, tem espaço suficiente para eles. Naqueles casos das pessoas que são mais altas, que o senhor disse, enfim, maxilar maior. Essa falta de um dente, de repente você tem o de cima e não tem o de baixo, não vai fazer com que na mastigação falte um dente ali para cruzar? O dente vai descer mais? Que problema é seu? Olha, pergunta muito pertinente. Sempre que eu extrair um dente, eu tenho que extrair o antagonista dele. Se eu extrair o de baixo, o de cima vai descer. Se eu extrair o de cima, o de baixo vai subir. Aí vai bagunçar toda a mordida da pessoa. Então, extraia sempre, se você optar por extrair um lado, extraia sempre o superior, né? E o inferior. Se outro lado couber e você quiser deixar, pode. Mas sempre tem que extrair o antagonista dele. É assim que funciona? Então, a pessoa decidiu, junto com você, extrair os 4 dentes do siso. Se os tiver, né? Os 4 dentes do siso. Então, faz de um lado e depois do outro, tira 2 e 2. É assim? No consultório do cirurgião bucomaxilo, a gente faz isso e pode parecer brincadeira, não é autopromoção, não é nada. O cirurgião bucomaxilofacial, ele está habilitado para fazer cirurgias da boca e da face. Então, o que a gente faz na nossa prática diária, Denise? Cirurgia do maxilar para frente, maxilar para trás, face torta, cirurgia da articulação, tumores da boca, trauma facial, enfim, uma série de síndromes faciais e crâniofaciais, de maneira tal que dente do siso, como eu posso dizer para os pacientes, é o arroz com feijão do consultório. Então, a gente sempre opta por extrair os 4 sisos de uma vez. E para isso, nos pacientes até 30 anos, a gente gasta de 40 minutos a 1 hora para extrair os 4 sisos. Quer dizer, é um pós-operatório só, é uma vez só que a pessoa toma os remédios e não é gostoso, obviamente, ela não sente dor durante e não vai sentir dor depois, mas tem pós-operatório. Qual é o pós-operatório? É inchaço, principalmente dos 2 inferiores. Às vezes o paciente trava um pouquinho a boca, ele não consegue abrir. Isso a gente chama de trismo. Isso por 2 ou 3 dias. Vai cuspir um pouquinho de sangue com saliva no primeiro dia, vai dar um pouquinho de mau hálito. Então, sisos, extração deles, tem pós-operatório. E a gente pensa, por que não fazer tudo de uma vez? Sofrer 2 vezes, né? A pessoa fala, tira de um lado só que ele come do outro. Não vai acontecer, porque vai travar a boca, ele não vai conseguir comer. Tá, agora, o travar da boca é normal? É normal. É um próprio reflexo da musculatura que a gente chama de trismo. A própria anestesia, o trauma cirúrgico, gera esse travamento. Existem anti-inflamatórios que ajudam a minimizar esse trismo. Tá. Tá? Tá certo. Porque, corriqueiramente, a gente sempre acha que vai tirar de um lado e depois do outro. E, na verdade, você sofre 2 vezes se você vai tirar os 4 dentes. E aí tem que ter o quê? Quanto tempo para fazer de um lado e depois do outro? Ainda você fica preocupado com isso um tempo, Olha, posso te dizer uma coisa? Faz pelo menos, fazia pelo menos uns 6, 7 anos que eu não extraía só 2. E essa semana eu extraí 2 para um menino que insistiu muito.
Mas como eu disse para ele também já se arrependeu de ter extraído só 2. Eu insisti para ele extrair os 4, por quê? Para livrar ele de outro pós-operatório. E eu extraio 2, às vezes, no consultório, quando fez com outro profissional há 15, 20 anos atrás. Então a pessoa não volta, porque é chato. Vai ficar 3 dias inchado, vai cuspir um pouquinho de sangue, vai dar mau hálito. Então a pessoa sempre vai postergar isso. Alimentação, como deve ser no pós-operatório? No primeiro dia, a gente recomenda, no dia da cirurgia, sorvete, suco, vitamina, iogurte, milkshake, intercalar alimentação líquida, mas também doce com salgado. Porque chega no final do dia, se ele usar só doce, ele não aguenta mais ver doce. Então, uma sopa morna, não precisa ser gelada, uma sopa morna. Quente também não pode, né? Que pelando não seria ideal, né? Mas uma sopa pra morna. Ninguém, aliás, né? Uma sopa morna. No dia seguinte, vida normal, que a gente pede para a pessoa comer arroz, feijão, nhoque, uma massa molinha. Então, à vontade, é liberado para o paciente. E quando é que vida normal? Vai depender muito da idade do paciente, Denise. Tá. Eu faço sisos de paciente a partir de 10 anos. Às vezes a pessoa fala, nossa, não é possível. Quem assistiu aquele filme Wolverine, né? Aquele filme que é um filme de ficção, onde o Wolverine corta e ao mesmo tempo que ele corta, ele vai cicatrizando, criança cicatriza parecido. Né? A gente até brinca dessa forma. Então, criança responde muito melhor à cicatrização. O adulto, quanto mais idade ele tiver, a partir de 30 anos, a recuperação é mais lenta. Tá, então quanto antes fizer melhor. Às vezes, pais e mães podem ficar um pouco preocupados com a retirada dos dentes tão cedo. Né? Existem alguns dentistas que recomendam, mas a recuperação é tão incrível que no dia seguinte a criança está brincando, ela esquece. E da mesma forma eu faço os 4 sisos. Tá, agora, para ter certeza dessa retirada, aí se não vai ter problema nenhum para a criança, exames são necessários, né? Uma radiografia panorâmica? Sim. Exames complementares, como exames de sangue, nós não utilizamos em cirurgia de consultório. Por quê? Na cirurgia de consultório eu uso um relatório que chama anamnese, que é o histórico de saúde do paciente. Quando eu vou para o hospital, eu peço uma série de exames de sangue, raio-x de tórax, e por aí vai. Agora, quando é no consultório não há necessidade, mas raio-x há necessidade. Quem determina a extração nessa fase inicial da vida do paciente é o ortodontista. É ele que encaminha para a gente. Tá certo. Agora, só para a gente encerrar, então, a gente sabe que não é muito comum as pessoas, infelizmente, né, não terem um profissional que vai acompanhar a saúde da boca por um longo período. As pessoas vão mudando mesmo de cirurgião dentista. Isso é uma coisa que a gente nota, é raro a pessoa ter, assim como um médico acompanhando a vida inteira, né? É muito raro, muda convênio, enfim, isso acontece. Agora, o que a pessoa tem que levar para o próximo cirurgião dentista? Às vezes nada, Denise. Porque muitas vezes existe uma situação onde o paciente fala, eu não quero mais voltar no dentista. Então, não precisa levar nada. O próprio outro dentista vai pedir radiografias para você. E a partir daí ele pode começar um estudo novo. Então, não há preocupação. Se houver uma relação de amizade entre paciente e profissional, ele pode pegar a documentação dele e levar para um outro dentista. Nos casos de mudança de cidade. Mas, normalmente, não há necessidade de nada. Tá. Visitar o dentista de 6 em 6 meses vai resolver muitos problemas, prevenir outros tantos? Deveria ser ótimo, né? Seria ótimo que os pacientes visitassem de 6 em 6 meses. No máximo, não passar uma vez por ano. Aí você já está contando com a pessoa que vai esquecer de voltar ao dentista, né? Porque as pessoas só lembram quando tem um problema, Exatamente. Doutor, eu agradeço muito a sua presença. Vou aproveitar, então, deixar o site aqui do doutor, www.ortognaticatoresan.com.br, ortognaticatoresan.com.br. Tem mais informações lá também, né? Sim. É o nome difícil, ortognática, é a cirurgia que a gente faz nos maxilares. Então, ortognática, Toresan, tudo junto. .com.br. Agradeço muito a sua presença. A entrevista foi esclarecedora. Muito obrigada, viu? Eu é que agradeço, Denise. Queria deixar um abraço também para o pastor Jaime. Fica à vontade. Então muito tá dado aí o obrigado. recado. Obrigada, viu, doutor? Hoje quem tirou todas as nossas dúvidas sobre dente do siso foi o doutor José Flávio Toresan. Ele é cirurgião dentista, bucomaxilofacial. Esteve aqui, conversou com a gente sobre esse assunto que gera bastante polêmica, né? Muito obrigada pela sua participação, obrigada pela companhia, por nos receber aí na sua casa. Um ótimo final de semana para você. A gente se vê na segunda-feira. Tchau!
Obrigada.